Então, bom dia, gente. Continuando, então, vamos supor que a gente pegue aqui uma pá de um semiaberto, um rotor centrífugo, e vamos pegar essa linha verde aqui como se fosse o meu sistema. Ok? E vamos aplicar lá da termodinâmica, entendeu? Análise de volume de controle. Nós temos aqui a entrada e a saída. Ok? Vocês lembram lá do trabalho feito pela pá? Aqui eu já coloquei na forma de estagnação, mas se eu abrir aqui, ó, aqui está na forma pela vazão em massa, né, específica. Abrindo aqui, ó, a nossa energia de estagnação, que a gente sabe que é a estática mais a pressão dinâmica. Ok? Quando a gente usa esses dois, vira justamente a entropia de estagnação. Até aqui tudo bem? Mas acontece que essa energia específica aqui, se a gente desconsiderar as perdas, é o quê? É a própria equação fundamental. Então eu simplesmente venho aqui e igualo as duas. Trabalho específico, infinito, está aqui. Ó. Lembra que essa é a geral. Igualei. Ok? Mas o que acontece com esse termo aqui? Ele também tem do outro lado. Eu cancelo. E aí vem uma coisa extremamente interessante. Ó. Como eu tinha dito para vocês. Dá uma olhada. A diferença de entalpia dada pelo triângulo de velocidade. Então é esse tempo que eu falei que eu gostaria de ganhar, não aprender com você sobre o triângulo de velocidade, justamente para mostrar a importância dele. Nota isso aí, se você consegue montar um triângulo na entrada e na saída do seu rotor, as propriedades, as informações mais importantes você consegue obter. Por isso que é fundamental o entendimento do triângulo de velocidade. Ele é fundamental em margem de fluxo. É a primeira coisa que você tem que saber. Triângulo de velocidade. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Ok? E vamos ver a explicação daqui a pouco. Qual é a contribuição desses dois termos aqui? Vocês conseguem falar para mim, só pelo que está escrito aqui, a contribuição desses termos aqui? Essa entalpia é o quê? Que entalpia que é essa? Essa entalpia é qual? Com esse zerinho que a gente aqui. Entalpia D? E essa daqui? Não. Isso aqui é entalpia. Essa é de estagnação. Qual que é essa? Não. Estática. Isso aqui é estática, entropia estática. Ok? A componente dinâmica está aqui, ó. Da velocidade. Então, olha aqui, você dá uma olhadinha aqui e você verifica. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. O que cada componente do triângulo corresponde de aumento de pressão no seu rotor. Bem, aqui você viu que nós temos aqui a diferença de pressão estática dada pelo triângulo. Então, de cara você fala assim, ó, esse termo e esse termo contribuem para o aumento da energia estática no nosso rotor. O que não aparece aqui? A componente C
velocidade absoluta. A contribuição dela é aumento de pressão dinâmica. Então nós temos 3 diferenças no triângulo, né? Diferenças na entrada e na saída da absoluta, da relativa e da tangencial. A tangencial e a relativa contribuem para o aumento da pressão estática e a absoluta pelo aumento da pressão dinâmica. Podemos falar de altura estática e altura dinâmica, que é mais comum a gente falar. Por que pressão? Lembrando aqui, ó, processo isentrópico. Lembra dessa relação? dH/dP sobre ρ. Por que apareceu isso aqui? Essa aqui era uma daquelas relações diferenciais que a gente viu lá em termodinâmica. TdS é igual a dH menos VdP. Acontece com o processo isentrópico. Então, o ds é 0, fica dH igual a menos VdP, e isola o dH aqui e troca o V pelo volume específico pela densidade. Ok? Ou seja, eu vou trocar H2 menos H1, posso trocar por P2 menos P1. Que aqui, por isso que eu estava falando, Chico, mas você está falando de aumento de pressão, é por causa disso aqui. Ali era entalpia. Eu simplesmente usei uma relação da termodinâmica e transformei a entalpia em diferença de pressão. Aquela entalpia é estática, então essa aqui é a pressão estática. Esse termo U, de velocidade tangencial, e esse termo W, contribui para o aumento da pressão estática. Daqui a pouquinho eu vou falar como. Ok? Mas olha só aqui. Triângulo, aumento da pressão estática dado pela triângulo de velocidade. Esse trabalho aí vai ser esse primeiro é um trabalho específico? Trabalho específico. Trabalho específico. Então, olha qual é a ideia. O termo 1, e é interessante isso, que está bem explicado aqui no livro do Ren, ok? No livro do Ren isso é muito bem explicado. Nós temos 3 termos aqui. Nós temos, eu vou até voltar aqui que eu acho mais interessante explicar, a gente ter a noção de que os termos são o termo da diferença da velocidade absoluta, o tangencial relativo. Ok? A velocidade, o termo 1 era absoluta, não é isso? O termo absoluto, que é o C. Então ele contribui com o aumento da pressão? Não. O C. O C é dinâmica. Então, você pode colocar. No livro do Henry usa o Y. Né? Aqui está usando o W. No livro do Henry usa o Y. O aumento da pressão dinâmica é dado por ΔC sobre 2. Aqui, evidentemente, ao quadrado. C2, no caso, C5 ao quadrado menos C4 ao quadrado. Deixa eu colocar na convenção de Bess que a gente está usando aqui. Essa é a contribuição da pressão dinâmica. C5 ao quadrado menos C4 ao quadrado dividido por 2. No caso, máquina geradora. Máquina motora, o que você faz? Inverte. Ok? Contribuição do primeiro termo. A contribuição é pressão dinâmica. Agora, por que o U e o W contribuem com a pressão estática?
O U, ele contribui com a pressão estática por causa do efeito centrífugo. Do giro, de uma forma bem exagerada aqui, vocês lembram quando a gente tinha... Você imagina que um cilindro redondo ele gira, lembra que no meio aqui forma aquela altura, né, que o fluido ele tende a vir para cá e a pressão aqui é maior que aqui. Esse efeito de aumento de pressão de U na pressão estática é devido ao efeito centrífugo. E o efeito do W. O efeito do W no aumento da pressão estática, dá uma olhadinha no formato dessas duas pás aqui, no desenho entre os canais. O que isso aqui lembra vocês? Oi? Difusor. Qual é a função do difusor? Aumentar a pressão e diminuir a velocidade. Logo, você sabe que a pressão aumenta, mas a velocidade diminui. Aí eu pergunto para vocês, numa máquina dessa aqui, o W4 em relação ao W5, qual que é maior? A velocidade não tem que diminuir? Se eu não difusor? W5 é menor. Então, no seu triângulo, o W4 é maior que o W5. Para essa máquina. Está vendo? O tanto de conceito que está embutido para a gente saber, sabe, por que é maior, por que é menor, etc. Tá? Então, esses detalhes extremamente interessantes. Aqui é só para mostrar o efeito centrífugo, tá? Isso aqui é força. Né? Você tem aqui massa e tem aceleração. Tá? É só para demonstrar aqui o efeito centrífugo, mas você já entender, isso está ótimo. Ok? Aqui ele passa esse ρ dividindo aqui, ó. Evidentemente que o dA desaparece. Fica R dRW ao quadrado. Na hora que você multiplica aqui, na hora que você resolve essa integral, aparece o R2 sobre 2. E a gente sabe que a velocidade tangencial é W vezes R. Na hora que você eleva ao quadrado, você chega aqui justamente na velocidade tangencial. Ou seja, deduzido aqui de um tronco de cilindro aí, girando com velocidade ômega. Ok? No caso aqui que a gente falou, continuando o termo 3, né, que seria a velocidade relativa, que a gente já falou. Aqui tem uma curiosidade, quando o rotor é axial. E quando o rotor é axial, o que acontece com o 2 e 1? É mesmo? Imaginar que a gente está pegando a linha média, tá bom? A gente sempre pega na linha média aqui, ó. Tá? Repare que o aumento da pressão estática por exemplo, uma máquina axial, ela só dá devido à diferença da velocidade relativa. Ok? Você solta uma informação dessa, tem que voltar lá atrás, o porquê disso. Mas está aí. Ok? Isso quando a gente está trabalhando com máquinas axiais. E olha que aqui que eu não estou falando nada de geradora motor, não. Estou falando de máquina de fluxo axial. Tá? Devemos analisar depois cada caso. Mas a diferença da pressão estática é dado única e exclusivamente pela diferença das velocidades relativas na entrada e na saída do rotor. Entendendo a importância por exemplo, você tem um projeto, você quer, né, depois eu vou mostrar para vocês,
Você quer um delta, uma diferença de pressão estática no seu ventilador. Estou falando de ventilador industrial. Ventilador soprador industrial. Entendeu? Você pode montar essa equação que está aí, que você sabe, e verificar se a angulação da pá que você tem vai te fornecer a diferença de pressão estática que você quer. Simples assim. Não vai. Tem que mexer na geometria da pá, senão não vai conseguir transformar a diferença de pressão estática que você quer. Por isso a importância do triângulo. Entendeu? Por isso a importância do triângulo. Tudo sai daí depois. Todo o projeto da turbomáquina sai daí. E imagina no rotor. A gente concentra no rotor, porque o rotor é o coração da máquina. Então, saber mexer com o triângulo e fazer essas idas e vindas para lá e para cá é fundamental para a gente. Ok? Outra informação muito importante que tem é o grau de reação da máquina. Aquilo que a gente já conversou sobre grau de reação já anteriormente nas aulas. Por quê? Porque o grau de reação ele vai ajudar bastante na definição de tipo de máquina, de rotor que você vai utilizar. Por isso que ele é importante, não está aí de graça. A gente viu que essa grau de reação está diretamente relacionado ao aumento da pressão estática. Ok? Uma máquina desse tipo aqui, por exemplo, que seria uma turbina Pelton, a pressão 1 entra aqui, a pressão 2 aqui, nós temos aqui a pressão atmosférica, não temos a pressão, aumento de pressão estática. É literalmente essa máquina, ela se movimenta só porque você fez um desvio. Você fez um desvio na direção do escoamento. Só um desvio. Repare que na máquina que possui um aumento da pressão estática, esse desvio, se ele ocorre, ele é mínimo. Por exemplo, um bocal convergente e divergente. Repare que o fluido se movimenta aqui, não há nenhum desvio, mas há um aumento da pressão estática dele. Ok? O que é interessante nas máquinas a vapor, esse grau de reação é mais dado em função da entalpia. Ok? Mas vamos ficar mais nas máquinas hidráulicas aqui, que é a nossa principal função daqui. E como é dado esse grau de reação? Ele é dado simplesmente assim. Ó. Muito comum esse grau de reação aqui, ele é muito comum utilizado em máquinas a vapor. Porque lá nós trabalhamos com H, né? E a densidade ela varia, não é isso? Então o que é na máquina a vapor? Na máquina a vapor, gente, simplesmente é o ganho de entalpia estática pelo total de entalpia que você ganha de estagnação. Lembra que esse termo de baixo aí é o H estático mais o termo da pressão dinâmica? Ok? Então o que eu faço? Nas máquinas a vapor, esse ganho de entalpia, a gente pega um estágio, a gente pega o estator e o rotor. E na parte de cima é só do rotor. Nas máquinas a vapor. No caso das máquinas hidráulicas, por exemplo, se nós não tivermos sistema diretor, para chamar de estator, entendeu? Simplesmente a gente pega. Qual é a definição de H2 menos H1? Está aqui. E o que é a definição de H0 menos H01? Está aqui embaixo. Você vai escolher qualquer um dos dois, ok? Dependendo dos dados que você tem. Que tipo de máquina que é. Mas note mais uma vez, o grau de reação é uma característica importante da máquina, é dado em função do triângulo de velocidade. Aumento de energia, diferença de entalpia, grau de reação, potência, trabalho específico,
tudo sai do triângulo de velocidade. Por isso que é a importância dele. Como eu disse para você, que o colega meu que é fabricante, ele fala assim, Chico, eu só preciso do triângulo, na entrada e na saída. Só me dá isso. O resto eu faço. Ok? Existem máquinas que têm um grau são totalmente de ação e umas que são totalmente de reação. A turbina Pelton, que é uma hidráulica, e essa daqui? Uma turbina do quê? De Laval. Essa aqui é a hidráulica e essa aqui é vapor. Repare que nesse delta aqui é justamente o desvio, só o desvio do escoamento do fluxo. A pressão aqui é a mesma, a pressão aqui é a mesma. Pressão aqui é a mesma na entrada e pressão aqui é a mesma na saída. Não há aumento de pressão estática. Então o grau de reação dessas máquinas aqui, 0. Ok? Aqui só de curiosidade, uma máquina totalmente de reação são os sprinkles de jardim. Entendeu? Só um exemplo. Vocês entram no YouTube lá, mostra uma máquina totalmente de reação. Mas no caso nosso, sempre na maioria das vezes, entre 0 e 1. Ok, gente? Então, lembrando que nas máquinas a vapor, nós temos que considerar não só o rotor. A parte de baixo, o rotor é um estágio. Perdão, o estágio é o estator e o rotor. Ok? Isso aqui é um resumo, depois vocês dão uma olhadinha aí. Vamos fazer um exercício, mas isso fica para o próximo vídeo. Obrigado.